Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra hoje e o Senhor falou muito forte comigo a respeito de muitos de vocês que estão sobrecarregados. É como se houvesse um peso espiritual sobre os seus ombros que faz com que você não consiga avançar, você não consegue fazer as coisas simples do dia a dia e muitas vezes você fica se culpando, achando que é um cansaço físico, achando até mesmo que é preguiça, mas não é. É claro que muitas vezes nós realmente ficamos cansados por causa das tarefas do dia a dia, tantas preocupações que abalam também o nosso físico, mas muitas vezes é espiritual. E eu vou te mostrar aqui hoje que muitas vezes o inimigo ele vai mandar mensageiros para tentar te destruir, te desanimar, usando a boca de pessoas que não estão firmes com Deus, que não querem compromisso com o Senhor, e por isso eu vou descortinar diante dos seus olhos como funciona o mundo espiritual. Fique comigo até o final porque a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor para te abençoar hoje. Será que eu posso? Você permite eu fazer isso? Então fique comigo até o final, porque depois dessa palavra abençoada, eu vou orar pela sua vida e pela sua família. Eu quero orar também para que Deus tire com a mão todo o peso, todo o mal contra a sua vida e que Deus te dê a paz, que a unção que vem dele despedace todo o jugo em nome do Senhor Jesus. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que você não está sozinho mais. Todo dia, milhares e milhares de irmãos e irmãs em todo o Brasil e também fora do Brasil têm orado aqui comigo e tem sido uma bênção. Eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, tantos milagres, tantos testemunhos, e eu desejo que Deus faça isso também na sua vida. Simplesmente deixe a palavra do Senhor penetrar no seu coração e você verá que ela é como uma água que vai mandando embora todo o mal e vai te purificando de dentro para fora. Amém? Então, antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É só clicar nesse botãozinho inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Quando você clicar nesse sininho, você vai selecionar a opção Todas. Assim, as orações vão chegar diretamente no seu celular, onde você estiver, tá ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu venho te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro aqui no meu canal. É muito fácil e através de uma pequena contribuição, você estará ajudando instituições de caridade. Então dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito Seja Membro. Clica nele depois para você saber como participar e você vai ganhar também 2 livros digitais que eu escrevi para te fortalecer na caminhada com Deus, ok? Então vamos lá, irmãos. A mensagem que o Espírito Santo tocou no meu coração está em 1 Reis, capítulo 19, o versículo 3 e o 4. Olha só como o Senhor vai falar com você hoje. Está escrito assim: Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para uma cidade na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Olha isso, irmãos, que mensagem forte, que mensagem poderosa. Eu sei que muitos de nós, quando pensamos nos grandes homens e mulheres da Bíblia, nós acreditamos que eles eram pessoas que estavam acima das emoções e das lutas que todos nós enfrentamos hoje. Mas essa passagem sobre o profeta Elias nos mostra algo totalmente diferente. Aqui nos mostra que Elias e tantos homens e mulheres da Bíblia eram pessoas exatamente como nós. E todos eles chegaram em um momento da vida em que eles pensaram em desistir. Isso pode estar acontecendo com você hoje. Você chegou num ponto que simplesmente você não tem forças mais para prosseguir. E assim estava acontecendo com Elias. Ele era um grande homem de Deus, um homem de muita fé. Mas eu quero que você saiba que a fé não é um escudo mágico contra todos os problemas. Mas ela é o que vai nos dar forças, esperança para atravessar as tempestades da vida. Eu não sei se você percebeu neste texto da Bíblia que eu acabei de ler, mas Elias estava passando por uma depressão. Isso mesmo, talvez você pense assim: ah, pastor, mas cristão, homem de Deus de verdade, não entra em depressão. Irmãos, não podemos julgar.
Não podemos achar que a nossa realidade tem que ser a mesma de todo mundo. O profeta Elias era sim um homem de Deus. Ele tinha acabado de vencer um grande desafio no Monte Carmelo, onde Deus demonstrou o seu poder, usando ele para destruir os profetas de Baal. Deus usou a vida de Elias ali para confrontar toda a idolatria, e ele estava fazendo sim a vontade do Senhor, e ele tinha todos os motivos para estar bem, feliz, alegre, porque Deus tinha dado a vitória. Mas irmãos, assim que ele foi usado pelo Senhor para destruir o mal, aquilo repercutiu por todos os lugares. E então Jezabel, a esposa do rei Acabe, ficou sabendo que aquele homem de Deus estava afrontando o reinado deles. E naquele momento Jezabel fez uma ameaça dizendo que no dia seguinte Elias seria morto de forma cruel. E bastou apenas uma ameaça para que Elias de repente ficasse morrendo de medo, cheio de angústia e incertezas. E isso fez com que Elias fugisse para o deserto. E quando ele chegou naquele deserto, ele pediu a Deus para que tirasse a sua vida. Eu sei que você que está me ouvindo aqui, muitas vezes já se perguntou: o que eu estou fazendo nessa terra? Eu não mereço estar aqui. Que Deus venha tirar a minha vida porque eu não suporto mais. Mas nós vamos aprender hoje, irmãos, como superar tudo isso com a ajuda do Senhor. Você não está sozinho. Eu sei que você já testemunhou também grandes milagres de Deus na sua vida. Você já foi usado por Ele para ajudar pessoas, levá-las a Jesus. Mas quando veio esse obstáculo, quando veio essa afronta do diabo contra você, você simplesmente chegou ao fundo do poço e desejou a morte. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora estão sofrendo com a depressão? Pode ser que você esteja se sentindo agora exatamente como Elias se sentiu no deserto. Mas eu quero que você saiba que Deus te entende. Ele está vendo a luta que você tem passado. Como eu disse, a depressão é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Ela não é apenas uma tristeza passageira, é um sentimento profundo de desespero, de opressão. E Elias estava sentindo isso intensamente. E ele não apenas quis morrer, mas ele sentiu que ele não era melhor do que aqueles que tinham vindo antes dele. Ou seja, ele se sentiu incapaz, ele se sentiu inferior às outras pessoas, da mesma forma que você pode estar se sentindo neste momento enquanto eu falo com você. Então, irmãos, para continuar, nós vamos entender agora os motivos que levaram Elias a esse ponto, porque isso pode te ajudar a identificar o que tem feito você estar nesse estado depressivo, tá bom? E a primeira coisa que causou a depressão em Elias é o esgotamento físico e emocional. Como eu contei para vocês, Elias passou por uma batalha espiritual no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal. E eu sei que muitas vezes isso se reflete na nossa vida também. Quando nós oramos por uma pessoa, quando nós abençoamos uma pessoa com oração, ajudando ela, muitas vezes o demônio que estava oprimindo aquela alma, ele vem tentar contra você. Isso se chama retaliação. É quando Deus te usa para libertar uma pessoa de uma aflição e de repente o espírito que estava naquela pessoa, ele se levanta contra você. Isso porque o diabo tem raiva de nós, do Deus que está dentro de nós. E de repente a sua vida se vê repleta de problemas, situações que tiram a sua paz, seja no seu casamento, no trabalho, ou até mesmo uma doença grave. São lutas que desgastam o nosso corpo e a nossa mente. E assim estava acontecendo com Elias. Ele derrotou o mal, mas o mal se levantou contra ele. Então fique muito atento, porque você pode estar no meio de uma batalha espiritual. E o segundo sinal de que Elias estava sendo atacado pela depressão, pela angústia na alma, é o isolamento. É quando a pessoa ela quer sair do meio de todo mundo, ela quer se isolar, ficar sozinha por muito tempo. E a Bíblia conta que quando Elias recebeu a ameaça de Jezabel, ele simplesmente deixou seu ajudante de lado e ele foi para o deserto sozinho. Ele se isolou e ele não procurou ajuda de ninguém. Irmãos, isso é muito grave, isso é muito perigoso. Quantas pessoas que antes tinham uma vida social, elas conversavam com tantas pessoas, elas alegravam o grupo onde elas estavam, mas agora elas não querem contato com ninguém. Eu sei que quando nós vamos ficando adultos, nós vamos tendo muitas experiências, muitas situações traumáticas, muitas decepções, e isso pode fazer com que a gente se isole. Mas eu quero te dar um conselho: não abandone as pessoas que podem realmente te socorrer, te ajudar, tá bom? Não se isole no seu quarto, não dê lugar ao diabo, não fique guardando na sua mente pensamentos negativos,
Porque o diabo, ele é especialista em pegar uma situação que te causou mal e fazer com que aquilo se torne um peso ainda maior. Então vigie os seus pensamentos, não deixe que a tristeza, a falta de esperança domine o seu coração. Se for preciso, procure uma igreja, procure um pastor, não deixe a situação piorar, porque a tendência é que a gente venha se isolando cada vez mais das pessoas, e isso pode ser muito prejudicial. E o terceiro ponto que eu vejo aqui na vida de Elias é a desilusão, é a decepção com ele mesmo. Irmãos, depois que Elias teve essa vitória contra os profetas de Baal, é muito provável que ele esperasse que depois de tudo o que aconteceu, todo Israel se voltasse completamente para Deus. Mas naquela época, irmãos, os profetas de Deus estavam escondidos nas cavernas. Eles estavam morrendo de medo da rainha Jezabel. E então Elias se viu sozinho, achando que ele era inferior aos seus antepassados, achando que ele não era homem de Deus coisa nenhuma, que ele não tinha valor. Irmãos, isso é muito sério, porque o inimigo, ele quer exatamente isso, que a gente comece a achar que não somos nada, que Deus não nos ama, que Deus não está conosco. E talvez você está aqui me ouvindo hoje e se identificou com tudo isso que Elias passou. E se você continuar a leitura de 1 Reis, capítulo 19, você vai perceber que Deus não repreendeu Elias pelos seus sentimentos. Deus não jogou pedras, Deus não puxou a orelha dele, Deus não o repreendeu. Em vez disso, sabe o que ele fez? Deus cuidou de Elias de uma maneira excepcional. Deus enviou um anjo para alimentar Elias, dando força física a ele, porque Elias estava tão cansado, tão sobrecarregado, que ele só queria dormir. Mas o anjo o acordou e deu pão para ele, deu uma botija de água. E naquele momento Deus deu uma ordem para ele: Elias, saia deste lugar e comece a caminhar, porque eu estou contigo. E então, irmãos, com apenas aquela botija de água, com aquele pão que ele alimentou das mãos do anjo, ele percorreu 40 dias até chegar ao Monte Horebe, onde ele experimentou a presença do Senhor de uma forma tranquila, suave, não em um terremoto ou no fogo, mas em apenas um sussurro, um vento suave que veio sobre ele. E Deus então começou a falar com ele, Deus começou a mostrar o quanto ele ainda iria usá-lo naquela geração. E eu fico maravilhado, irmãos, o quanto Deus cuida de nós, não é verdade? No momento que a gente mais precisa, quando nós estamos mais cansados, nós recebemos o alívio através da palavra do Senhor. Eu sei que Deus está falando com vocês aqui agora, por isso eu peço que escrevam aqui nos comentários: Deus acabou de falar comigo. E isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir essa mensagem também. Amém? Então saiba disso, Deus não está te julgando por causa dos seus maus pensamentos. Pelo contrário, Ele está estendendo as mãos para você, Ele está te oferecendo ajuda. E uma outra coisa, assim como Deus falou com Elias por meio de um sussurro suave do vento, Deus também pode falar ao seu coração de uma forma leve, silenciosa, talvez enquanto você lê a Bíblia, talvez enquanto você ora, ou até mesmo enquanto você conversa com um irmão querido. Neste momento o Senhor pode falar contigo, Ele pode te trazer ânimo, restauração e principalmente esperança, porque o que nos move é a esperança de dias melhores e também da eternidade. Amém? Então agora eu quero orar por você, é o momento que você vai acalmar o seu coração e Deus vai acalmar a sua tempestade enquanto você confia nele. Glória a Deus. E depois da oração, eu peço que se você foi tocado por esta palavra, compartilhe. Por favor, irmãos, quantas pessoas podem ser tocadas através da sua vida? Deus quer te usar para que a obra do Senhor prevaleça e que ela aumente cada vez mais. Então, assim que terminar a oração, clique no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo, selecione o WhatsApp e aí vai aparecer a fotinha das pessoas. Eu creio que Deus vai te mostrar ali quais pessoas você deve compartilhar, tá bom? Então, feche os seus olhos e agora eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por estarmos aqui na tua presença. Eu quero te louvar também, Senhor, porque Tu és o ar que nós esperamos. Se não fosse a Tua graça e misericórdia, Pai, as dores desta vida seriam insuportáveis. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor tem nos sustentado de pé. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, ó Pai, e elas estão no fundo do poço. Elas não conseguem sair dessa situação. Parece que as dívidas são insuperáveis. Parece que o casamento nunca será restaurado.
parece que a alegria nunca vai vir no nosso coração. Mas, Senhor, eu creio que Tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus que nos supre, que nos sustenta, exatamente nos momentos mais difíceis. Oh, meu Deus, e essa história de Elias nos tocou profundamente hoje, nos fazendo lembrar que, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, ele também sentiu a dor da depressão, ele sentiu a dor da angústia, assim como muitos aqui, meu Pai, estão se sentindo oprimidos pelas lutas diárias. Eles estão querendo um alívio para suas almas. E por isso eu oro para esse irmão, para esta irmã que estão sempre aqui comigo, ó Deus, que o Senhor dê entendimento, o discernimento para eles saberem o que é que tem roubado a paz deles. Ó meu Deus, enquanto as circunstâncias não mudarem, o nosso coração tem que estar em paz. Nos ajude, Senhor, a estarmos acima da tempestade, assim como as águias que voam acima das nuvens, acima da tempestade. Senhor, nos mostre, Senhor, que nesses momentos de crise é o tempo de aprendizado, de preparação, e coloque fé no coração dessas pessoas, meu Pai, para elas acreditarem que esse tempo de hoje não se compara com a glória que está reservada para nós. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, por mais que muitas vezes nos sintamos desamparados, sozinhos nessa batalha. Eu creio que os Teus anjos neste momento estão sendo enviados pelo Senhor para nos sustentar, para nos encorajar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa que está sentindo fortes dores de estômago, na região da barriga. Senhor, em nome de Jesus, eu ordeno toda doença, toda enfermidade, saiam deste corpo, em nome de Jesus. Jesus, cura essa pessoa completamente. Muitas vezes, meu Pai, essas doenças do corpo, elas foram causadas pelo emocional. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que acumulam problemas na sua mente, no seu coração. Jesus, eu venho te pedir agora, traga a Tua paz, cura completamente, Senhor. Liberta esta mulher dessa angústia, essa mulher que sofre no casamento há tantos anos, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, quando é que ela será feliz de verdade? Não deixe, meu Pai, ela se render à depressão, não deixe ela se render aos problemas da vida. Mas, Senhor, coloca fé, enche de fé o coração dessa pessoa, fortaleça ela a cada dia, Pai, e mostra que ela não está sozinha nessa batalha. Traga paz a essa irmã também, que sofreu com a traição, com a decepção. Ó, meu Pai, mostra o quanto ela é valiosa para Ti, ela é a menina dos Teus olhos. Este homem também, meu Pai, que muitas vezes sofre por causa das dívidas, porque não sabe sair dessa situação, é como se estivesse numa areia movediça e quanto mais mexe, mais afunda. Jesus, se for algo de caráter espiritual, eu repreendo agora todo demônio, todo ser espiritual contrário à vontade do Senhor, seja expulso em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço, proteja essa pessoa, proteja essa família toda, meu Pai, debaixo das Tuas asas. Esconda ela, Pai, debaixo da Tua proteção. E neste momento eu oro por mim também, pela minha família. Livra-nos, ó Deus, de toda retaliação. Em nome de Jesus eu cancelo toda retaliação na minha vida, na minha família e na vida de cada um dos meus irmãos. Na família de cada um está repreendido todo contra-ataque do mal. Em nome de Jesus. Pai, eu creio que agora o Senhor está nos dando a chave da vitória. Eu creio que agora o mal foi derrotado e a palavra do Senhor é que prevaleceu. Ela não volta vazia. E eu te peço agora, meu Pai, que esta oração alcance o maior número de lares neste Brasil e fora do Brasil. Quantos agora, meu Pai, precisam ouvir esta mensagem e que o Senhor possa usar esses guerreiros que estão nesta batalha junto comigo. Ó Senhor, nós consagramos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa vida espiritual, tudo nas Tuas mãos. Nós não aceitamos nada que venha do inimigo. Nós queremos apenas aquilo que vem do Senhor. E nós cremos que jamais andaremos em trevas, porque estamos andando com Jesus, o Salvador, e Ele mesmo nos disse que nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual,
baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família,
das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91,
Essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar,
Vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal
jamais alcançará os filhos de Deus se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece
sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.